Olá, seja muito bem-vindo à nossa revisão de direito empresarial para a prova da PGE do Pará. Nós vamos enfrentar nessa aula os principais temas que compõem o seu edital, nessa disciplina, evidentemente, direito empresarial, e nós vamos traçar aqui pontos importantes relativos à lei seca e também à jurisprudência mais atualizada do Superior Tribunal de Justiça. Então, o nosso objetivo é que, ao final dessa revisão, você esteja preparado e atualizado para enfrentar essa prova da PGE do Pará. Então, vamos ao nosso slide e vamos começar a nossa aula. A gente separou por temas. Então, vamos começar a nossa aula abordando o primeiro tema, e o nosso primeiro tema ele vai versar sobre a empresa e o estabelecimento empresarial. Então, a primeira questão que eu acho importante a gente aqui prestar atenção é quanto à questão do artigo 971, parágrafo único. Esse artigo 971, parágrafo único, ele foi incluído pela Lei 14.193 de 2021, mais conhecida como a Lei da SAF. Então, a gente deve ficar atentos, porque agora uma associação civil que seja dedicada ao esporte profissional do futebol poderá, portanto, se quiser, ter a inscrição dos seus atos constitutivos, a associação civil poderá, portanto, ter a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Então, uma associação civil dedicada ao esporte profissional do futebol hoje tem a possibilidade, se quiser, é uma faculdade, de migrar o seu registro para a junta comercial e, com essa inscrição, será considerada empresária. Devemos aqui considerar, inclusive, que a lei da SAF também autorizou não só a própria SAF, que é uma sociedade anônima do futebol, mas também a associação civil, que é o clube de futebol, a ter a possibilidade de acessar a Lei 11.101 de 2005. Então, pode pedir recuperação judicial, pode pedir recuperação extrajudicial, mesmo que seja organizada ainda sob a forma de associação civil. Vide, por exemplo, o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro, a associação civil, pediu recuperação judicial e está legitimado pelo artigo 13, inciso 2º, e também pelo artigo 25 da lei da SAF. Legal? Então, primeiro tema, essa é a primeira questão importante que eu trago para vocês. Vamos passar agora para o estabelecimento comercial, o estabelecimento empresarial. A gente deve aqui lembrar, em primeiro lugar, um ponto importante que é o conceito de estabelecimento empresarial. Trata-se de um complexo de bens organizado pelo empresário para o exercício da empresa. Esse estabelecimento empresarial ele pode ser objeto de uma alienação, de um contrato de compra e venda. E esse contrato de compra e venda ele tem um nome, contrato de trespasse do estabelecimento empresarial. Então, o contrato de trespasse do estabelecimento nada mais seria do que um contrato de compra e venda do estabelecimento. Então, o titular do estabelecimento, que é o empresário, ele vai negociar o estabelecimento empresarial com um terceiro que vai fazer a aquisição. Lembrando que o estabelecimento empresarial também pode ser objeto unitário de direitos constitutivos também, como, por exemplo, um arrendamento ou um usufruto, como permite o artigo 1143 do Código Civil. Só que a gente vai focar aqui na questão da sucessão em caso de trespasse, porque esse é o assunto mais cobrado na prova de vocês, para procuradores, quando a gente está diante desse tema estabelecimento. Então, veja, aqui vocês estão vendo na tela o artigo 1146 do Código Civil, e esse dispositivo, ele se refere à questão do tratamento da sucessão das obrigações cíveis e comerciais. Então, quando você faz a aquisição de um estabelecimento empresarial,
você assume responsabilidade sucessória pelas obrigações cíveis e comerciais. Então, essas duas obrigações, cíveis e comerciais, a regra da sucessão está estabelecida no artigo 146. Só que para existir essa sucessão, existe uma condição. Aqui, a condição específica do artigo 1146 é justamente nós termos, portanto, a, a contabilização, a regularização dessas obrigações. Elas devem estar devidamente contabilizadas. O que não está contabilizado não pode ser de responsabilidade do adquirente, ele não será sucessor. Aqui é importante lembrar desse detalhe. Lembre-se ainda que esse dispositivo ele vai estabelecer uma solidariedade entre o devedor primitivo, que é quem vende o estabelecimento, junto com o adquirente, pelo prazo de 1 ano, por essas obrigações que estão devidamente contabilizadas. Esse prazo de 1 ano, como é que ele é contado? Depende. Se a obrigação ela já estava vencida ao tempo da publicação do trespasse, você vai começar a contar o prazo de 1 ano da própria publicação. Agora, se essa obrigação só irá vencer no momento posterior à publicação do trespasse, aí você vai contar o prazo de 1 ano de solidariedade do momento do seu vencimento. Então, atenção com esse artigo 1146. Só que a gente não pode se confundir com a regra da sucessão tributária. Quando você tiver um trespasse do estabelecimento empresarial, sem qualquer dúvida, não haverá dúvida alguma, nós vamos ter, portanto, a sucessão por parte do adquirente. Então, ao contrário do 1146, na hipótese de obrigações tributárias, o próprio CTN já estabelece a responsabilidade do adquirente pelas obrigações tributárias anteriores em caso de trespasse do estabelecimento. Então, o adquirente vai responder. A questão aqui, na verdade, que vocês devem ter atenção, é como ele irá responder. Como é que ele responde? Bom, se for o cenário do inciso segundo do 133, ele vai responder o adquirente de maneira subsidiária. Será uma responsabilidade subsidiária. Ou seja, ele terá um benefício de ordem. Quando que isso acontece? Em dois casos. O primeiro caso, qual é? Primeira hipótese, acontece a aplicação do 133.2, quando nós tivermos um cenário em que alienante do estabelecimento empresarial prosseguiu na exploração de uma atividade. Não importa se é a mesma atividade, não importa se é no mesmo local, não importa, inclusive, se essa atividade tem ou não natureza empresarial. O que importa é saber, o alienante prosseguiu na exploração da atividade empresarial após a venda do estabelecimento? Então, a gente vai aplicar o inciso segundo, 133, e você vai dizer que há, portanto, um benefício de ordem em favor do adquirente. E esse benefício de ordem consiste em que seria a possibilidade dele, ao ser cobrado pelo fisco, de indicar bens que são do patrimônio particular da alienante, para que esses bens sejam constritos antes de se atingir o seu próprio patrimônio. Então, esse adquirente tem o benefício de ordem nessa primeira hipótese. E na segunda hipótese, qual o segundo cenário que autoriza a aplicação 133.2? O segundo cenário é quando esse alienante, embora ele tenha inicialmente cessado a exploração da atividade quando realizou a venda do estabelecimento, ele resolveu voltar a exercer a atividade empresarial em até 6 meses contados do trespasse. Cuidado com esse prazo, em até 6 meses. Então, se ele vende o estabelecimento, no primeiro momento, cessa a exploração da atividade, não explora mais nenhuma atividade, mas ele resolve retomar a exploração de uma atividade, qualquer que seja ela, em até 6 meses, então também vamos aplicar o 133.2. Bom, e na hipótese do inciso primeiro,
Quando nós tivermos a cessação da exploração da atividade pelo alienante, ele vem do estabelecimento e para de exercer qualquer atividade, então aí nesse caso nós teríamos uma responsabilidade integral do adquirente, ou seja, ele não tem direito ao benefício de ordem. E vamos lembrar que nessa questão da sucessão, nós também temos que lembrar da súmula 554 do STJ, que diz que, nesse caso, a responsabilidade da sucessora vai abranger também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Então, vamos ter atenção com isso. Então, esses dois artigos são importantes, tanto o CTN como também o artigo 1146. Vamos lembrar, inclusive, antes de entrar no segundo tema, vamos lembrar que se for feito um trespasse numa recuperação judicial, ou seja, a gente tem um plano de recuperação judicial devidamente aprovado, vamos fazer alienação dentro de um plano de recuperação judicial aprovado, o 60, parágrafo único, afasta qualquer tipo de sucessão. Aí não haverá sucessão. Assim também acontece na falência, conforme o artigo 141.2. Então, cuidado com essas duas exceções que estão na Lei 11.101 de 2005.